Olá, sejam bem-vindos aos nossos Weekly Thoughts. Estamos já em countdown para as férias deste Natal e final de ano e por isso também os nossos pensamentos em voz alta vão fazer uma pausa nas próximas semanas, mas vamos fechar este ciclo de 2020 em grande com um novo embaixador que desde já cumprimento. Olá, Fernando Oliveira, é uma honra ter-te aqui na nossa comunidade e a falar de tão longe. Olá a todos. Aqui não usamos nem árvores de Natal como essas, nem camisolas de lã, portanto está-se um bocadinho mais quentinho aqui, está-se melhor. Eu diria, como comecei também quando iniciámos este contacto, que inveja boa, adoro passar o Natal com o calor e na praia. O Fernando Oliveira é administrador delegado da Small Compal em Moçambique e é também embaixador da nossa Empower Brands Community. E neste primeiro de muitos comentários que queremos que o Fernando nos dê em 2021, vamos falar de um tema que nesta época ganha especial relevo. Na comunicação das marcas e não só, também nas ações das pessoas. Vamos falar de solidariedade, mas também de confiança, não é, Fernando? Qual é aqui, no fundo, a visão e porquê é que tu sentiste necessidade de comentar este lado da confiança e da solidariedade? Olha, eu senti necessidade da confiança porque acho que foi um tema que nos tocou a todos em 2020. Acho que de repente perdemos uma quantidade de certezas que tínhamos, quer na nossa vida normal, quer depois na relação com os outros. E dei por mim a pensar a meio do ano que, de facto, o essencial mesmo e o principal valor que haveria, quer nas marcas, quer nos negócios, quer na vida das pessoas, é a confiança. Há aqui uma palavra aqui africana que se calhar resume bem isso, que é o Ubuntu, em que a ideia é eu sou porque nós somos. E, portanto, a ideia de que eu só existo enquanto parte de uma comunidade, se estiver isolado, de facto, represento muito pouco. E esta ideia de que neste ano perdeu-se muito isso, ou se calhar reganhou-se, não sei, alguns de nós terão reencontrado isso. Acho que é um tema importante, gostava de partilhar também algumas experiências, algumas histórias, particularmente histórias passadas aqui, e gostava de partilhar isso com a nossa audiência. E de facto tu trazes aqui alguns tópicos que eu passo também aqui de alguma maneira a colocá-los em cima da mesa. Falas um bocadinho da questão da natureza do dinheiro, é a confiança, porque, e tens razão, na realidade as pessoas muitas vezes preferem doar roupa, comida, então ficam com alguma desconfiança em doar dinheiro. E tu trazes aqui também um exemplo daquilo que foi as doações para as calamidades em Moçambique. Eu acho fascinante, por exemplo, a história do dinheiro tem episódios absolutamente incríveis, como seja aquelas populações no Pacífico Sul, que inventaram como dinheiro umas moedas gigantes, pareciam umas mós de pedra, coisas gigantescas. Não davam jeito nenhum para transportar, seguramente não cabiam nas algibeiras, mas era a moeda que eles tinham inventado e com isso faziam transações, acordavam casamentos, trocavam gado, etc. Só que eles moravam num arquipélago e, portanto, tinham que transportar o dinheiro de ilha para ilha. Não? E às vezes os barcos afundavam-se e com ele afundava-se o dinheiro. E o fascinante da história é que eles tinham tanta confiança uns nos outros que se alguém dizia que o barco tinha afundado e então as moedas estavam lá no fundo do mar, eles passavam a considerar aquilo como dinheiro. E, portanto, era transacionável aquilo que estava no fundo do mar, apesar de ninguém ter vontade de lá ir buscá-lo. E, portanto, esta natureza do dinheiro, que é essencialmente de confiança, não é mais nada, de facto é curiosa. Nós, no nosso dia-a-dia, temos muita tendência, acho eu, para tratar o dinheiro de uma forma um bocadinho suja. O dinheiro é assim uma coisa que não gostamos muito dela, mas que é necessária, portanto é um mal necessário, encaramos isso um bocadinho assim. Portanto temos uma relação quase de amor-ódio com o dinheiro, mas encaramos-lo como qualquer coisa que não é lá muito bonita nem humana. Mas depois, quando chegamos ao tema da solidariedade, e aqui esta parte tocou-me particularmente no ano passado, porque tivemos aqui dois ciclones. O primeiro que nos tocou mais perto foi o Idai, que bateu na zona centro de Moçambique
E na Zona Norte, depois, um mês depois, bateu um outro que se chamou Kennedy. E então, nós estávamos aqui em Maputo a ver aquilo a acontecer, tudo na beira, no centro do país, não estávamos assim tão longe como isso. E aqui gerou-se imediatamente uma onda de solidariedade muito grande e as pessoas começaram a juntar coisas para pôr em contentores para mandar para a beira. Mas, ao mesmo tempo, estávamos nós aqui a assistir a uma onda de solidariedade fantástica que aconteceu a partir de Portugal, em que as pessoas começaram a fazer o mesmo. E, portanto, juntavam roupas, comida, uma quantidade de coisas. Lembro-me de ver garrafões de 5 litros de água. E então juntavam essas coisas todas e chegou-se ao ponto de contratar um avião, porque na altura já se sabia que a beira estava meio destruída, portanto não havia maneira de lá chegar, a não ser por avião. E então juntou-se um avião que, salvo erro, custou 250 mil euros para transportar 20 toneladas de bens de auxílio. Alguns deles seriam mesmo essenciais, medicamentos e equipamentos de socorro, etc. Mas eu vi nisso também os tais benditos garrafões de 5 litros. Fazendo as contas, um garrafão de 5 litros daqueles chegou cá a 60 ou 70 euros. O que faria sentido se estivéssemos no meio do deserto. Mas é importante explicar às pessoas que o país existe, tem lojas, e aliás a maior parte dos países existem e têm lojas, mesmo que aconteça uma calamidade. Eu acho que faz muito mais sentido comprar localmente as coisas, até porque se ajuda a economia a recuperar, a economia local, faz muito mais sentido comprar localmente esse tipo de coisas do que estar a mandá-las a 9.000 quilómetros de distância e particularmente com custos absurdos como os que na altura se teve que incorrer. Agora, porquê é que isto acontece? E essa é que é capaz de ser a parte interessante. É porque eu acho que as pessoas, quando doam dinheiro, têm medo que aquilo seja gasto em bebida, droga, ou como diz o ministro holandês, mulheres. Mas quando doam comida e roupa, estão a imaginar a cara daquelas pessoas que depois as vão usar e às vezes até vão lá ao armário dos brinquedos dos filhos e vão buscar qualquer coisa que era muito simbólica para a criança vai doar a uma instituição qualquer em Lisboa, que depois vai metê-la no tal avião ou vai metê-la num navio que depois se transforma parte de um negócio. Porque existe aqui uma coisa, e calculo que em vários países da África, que é o mercado das calamidades. Portanto, como há muitas calamidades, ou há fome, ou há uma doença, ou há qualquer coisa, neste caso houve ciclones, há um fluxo enorme do hemisfério norte, e particularmente do Japão, da Europa, da América, há um fluxo enorme de doações, não é? Portanto, as pessoas doam roupas e, portanto, a tua camisola bonita de lã arriscava-se a vir parar aqui a Maputo, à altura em que mataria alguém certamente por excesso de calor. Mas era uma doação feita com gosto. Agora, porquê é que alguém não pega no dinheiro equivalente e não manda para alguém que esteja aqui que consiga comprar aquilo que efetivamente as pessoas precisam? É porque, afinal, o valor que damos ao dinheiro é muito maior do que o que damos às coisas. E então temos mesmo medo que as pessoas nos roubem esse dinheiro que nós damos com tanto carinho. E, portanto, acabam por preferir mandar coisas. A minha sugestão é muito simples, se tiverem coisas para doar, eu acho que faz sentido tratar daqueles que estão perto de nós. E então faz sentido ir à paróquia, ir à associação, ir onde quer que seja, que esteja perto de nós, e doar aquilo aos que precisam, porque certamente haverá lá alguém que saiba como entregar isso a quem precisa. À distância, se calhar faz sentido encontrar redes de solidariedade e confiar em alguém que saiba depois no local comprar aquilo que é preciso. Ajuda a economia local, resolve um problema e sai muitíssimo mais barato. Portanto, era uma reflexão sobre isto, creio que os mecanismos não estão montados e creio que há um problema básico de confiança, que é as pessoas, apesar de gostarem do nome das ONGs, apesar de acharem que elas até são sérias, acham que se calhar não são 100% sérias. E, portanto, preferem dar coisas a dar dinheiro e acabaria por ser muito mais simples e barato se pudessem doar dinheiro e acho que resolviam mais problemas. Mas eu creio que é uma never-ending story, isto vai sempre acontecer, mas pronto, é um tema de facto que me tocou aqui forte. E já agora explicava um bocadinho porquê.
Nós estivemos aqui envolvidos no processo de tentativa de encontrar o máximo de bens que fosse possível enviar num navio. O navio saiu aqui de Maputo ainda antes de saber que tinha um porto na beira onde o receber. E, portanto, houve aqui uma semana de uma intensa solidariedade. Foi muito bonito de ver aqui no porto de Maputo a quantidade de pessoas que se juntou para juntar os tais garrafões de água e as tais roupas e essas coisas todas que depois chegaram à beira. Eu tive a suprema sorte de... uma das coisas que nós oferecemos foram umas capelanas que nós temos, faz parte de um dos nossos produtos, uma campanha que nós fizemos à volta de uma capelana. A capelana são aqueles panos africanos muito coloridos. E então nós oferecemos umas quantas dessas e metemos num contentor que foi para a beira. Tipicamente como qualquer outra coisa, que a gente manda para lá e não faz ideia do que é que acontece depois. E, portanto, amigo estava lá, sabia que as capelanas eram nossas e mandou-me esse vídeo. Mas essa suprema sorte que eu tive, os outros 99% dos doadores nunca terão. Portanto, enviam qualquer coisa e esperam que aquilo chegue aos necessitados. E um bocadinho por sentir que esta coisa faltava-lhe aqui ainda um bocadinho mais de ação no terreno, eu depois meti-me ao caminho e o tema foi: a Beira é aquilo que saiu mais nas notícias, que é uma cidade grande e tal. A Beira já tinha problemas estruturais, porque a maior parte da cidade está abaixo do nível do mar, portanto aquilo, qualquer tempestade grande iria dar cabo da coisa. Mas o interior foi muito pior. Pronto, e então, Moçambique é enorme, não é? Moçambique é 10 vezes ou 11 maior que Portugal, e portanto cada uma das suas províncias é do tamanho de Portugal, para termos uma ideia. E portanto há uma província no interior que é Manica, uma província lindíssima, e que também apanhou com o ciclone, não é? Portanto, as pessoas estão lá no meio do campo, vivem em condições completamente precárias, mas o pouco que têm perdem tudo, não é? E então, aquilo que por motivos profissionais foi uma das províncias do interior, que é Manica. E já que estava lá com os amigos, pedi então a esses amigos: eu tenho visto as notícias todas sobre o ciclone e o salvamento de pessoas, sei que as pessoas agora estão em tendas, se me puderem levar lá, ver um bocadinho o realojamento, perceber como é que isto é feito, gostava, pelo menos é uma experiência de vida, levava isso comigo agora desta viagem. E então assim fomos, andámos lá no meio do mato e fizemos mais quilómetros do que devíamos, e então chegámos a um sítio que eu tinha visto nos grupos do WhatsApp. Já agora um pequeno parênteses: tal como há garrafões de água aqui, também há WhatsApps e também há pagamentos eletrónicos. Isto, nós temos aqui algum nível de sofisticação e a maior parte das pessoas acompanha as coisas pelo WhatsApp, não acompanha pela televisão. E, portanto, nós estávamos a acompanhar em direto e a cores o ciclone e os salvamentos e tal pelo WhatsApp. Eu tinha visto lá uma das terras que andavam a salvar pessoas, era Matarara. Então lá chegámos a Matarara e então vimos um conjunto de tendas, não é? Daquelas tendas pintadas, UN qualquer coisa. Vimos pessoas antes a distribuir arroz e feijão. Tudo o resto estava destruído, enfim, as plantações que tinham sido feitas, tudo destruído. O rio, houve alturas em que chegou a subir uns 15 metros, portanto, imagine-se, quer dizer, um prédio de 5 ou 6 andares. Portanto, foi uma coisa de facto que ao vivo tinha outra cor, ainda cheirava muita lama por todo lado. E então encontramos lá essa comunidade que estava a viver em tendas, e então fomos falar. Eu disse: então, mas quem é que manda aqui e tal? Então, pronto, cada comunidade tem o que se chama um régulo, que é o chefe informal da comunidade, e então lá me apresentaram o Sr. Mateus. O Sr. Mateus era uma figura franzina e tal, e eu sou um bocado maior que ele, mas pronto, ele estava lá e eu perguntei-lhe: Sr. Mateus, então, conte-me lá um bocadinho da sua história e tal. E o homem contou uma história dele e foi assim um bocado forte, porque ele disse que tinha perdido 18 pessoas da comunidade naquela noite. Explicou-me como é que tinha sido a noite. Aquilo foi às 9 e tal da noite, de repente começa a chover como se houvesse amanhã, e o rio começa a subir e as pessoas têm que fugir para cima de árvores, que é basicamente a única coisa que lá havia. E então o Sr. Mateus contava-me aquilo tudo e tal, e eu depois perguntava-lhe ao Sr. Mateus: mas então, e lembra como é que foi?
Sim, eu tive 3 dias em cima de uma árvore, 3 dias, pronto, em cima da árvore, à espera que a água baixasse. E depois fui salvo por umas pessoas num barco, assim, umas pessoas num barco, mas lembra-se quem eram? A única coisa que o homem me disse foi, eram os brancos. E aquilo da altura bateu-me assim um bocado forte, com a ideia de que, de facto, se pode ser salvo por alguém anónimo e fica-se só com uma fotografia naquele momento. Mas aquilo era a vida do homem que estava em causa, não é? Era a vida do homem e daquela comunidade toda. Naquela noite ele diz-me que perdeu a mãe, tinha 92 anos e terá perdido, no Rio, alguns, e terá perdido mais de 18 pessoas da comunidade. Pronto, e depois desta história toda que me parecia, pronto, ok, eu não consigo abarcar a dimensão disto tudo, não faço ideia do que é que se diz a seguir uma coisa destas. Mas na altura disse-lhe, Sr. Mateus, mas eu gostava de ajudar de alguma maneira e, enfim, se calhar agora não trouxe nada, mas se calhar numa próxima vez venho cá e trago alguma coisa. Se eu não me quer dar o seu contacto, que é para eu poder depois voltar a encontrá-lo. E acho que caiu o homem, caiu em si e disse-me qualquer coisa como, pois, mas o telefone também ficou no Rio. Eu assim, pronto, ok, então pronto, vamos ter que começar já aqui. Então diga-me lá, Sr. Mateus, o que é que precisa no meio disto tudo e tal? E ele disse-me, preciso de panelas. Panelas é a última coisa que me ocorreria, não estou a acompanhar. Diga lá, então as pessoas, estas pessoas de MGs e tal, estão aqui a ajudar, então trazem comida, já trouxeram aqui uns abrigos, já trazem umas coisas. Então, mas nós fomos alojados lá numa escola e havia uma cozinha comunitária. Agora puseram-nos aqui nas tendas e cada família é uma tenda, portanto, nós temos que fazer a nossa comida, não é a comida da família do lado, que eu até posso nem conhecer. E aquilo pareceu-me um elemento de dignidade básica, que é, no mínimo, que a pessoa possa cozinhar a sua própria comida, não é? E ainda por cima eu tenho um grupo de amigos que se reúnem à quarta-feira, que era passar aqui alguém que precisa de panelas, tenho um grupo de amigos que pode arranjar panelas. E pronto, e a coisa começou assim, eu lhe deixei os meus cumprimentos e fui-me embora e comecei a pensar, agora como é que se arranja panelas para esta gente, não é? E depois ainda fui perguntar lá ao governo provincial, porque havia uma sala de operações com mapas e computadores e tal, aquilo parecia um cenário de guerra. Aí lá perguntei à diretora provincial, disse, mas olha, então, mas destas coisas todas, o que é que acha que as pessoas precisam? Ela disse-me, panelas. Então, mas se a senhora sabe que eles precisam de panelas, se eu vi a pessoa lá, o Sr. Mateus, que sabe que precisa de panelas, então está tudo alinhado, olha, vou-lhe arranjar panelas, agora diga-me lá quantas, não é? E aquilo às tantas já estava nas centenas de panelas e pronto, já era um projeto muito grande. Mas pronto, para resumir a história, nós começámos a montar a operação, criámos um kit que tinha 2 panelas, mais 6 pratos fundos, 6 canecas, mais 6 colheres e uma faca e não sei o quê. Criámos aquilo tudo e aquilo custava tudo 2.000 meticais, parecia-nos um número redondo, então o kit das panelas eram 2.000 meticais. E então começámos a pedir aos amigos, não é? Criámos um grupo de WhatsApp, aí começámos a pedir aos amigos. E é aqui que isto pode ter interesse na ligação com a história antiga, que é, isto só funcionou por causa da confiança, porque eu às tantas tenho no grupo do WhatsApp, chegou a ter 200 e tal pessoas. Nesta altura ainda tem 100 e tal pessoas que vão acompanhando a história mais de um ano depois. Esta rede é uma rede de confiança, porque eu já nem faço ideia de quem são as pessoas que lá estão, mas foram trazidas por amigos de amigos de amigos. E são pessoas que cegamente, ou não é cegamente, é porque confiam num amigo que lhes disse que isto vai para o sítio certo. E porque depois entram no grupo e têm as fotografias todas. Depois publicámos tudo, fomos para lá, distribuímos, cada kit foi distribuído individualmente a uma pessoa perfeitamente identificada, fizemos isto tudo. E fomos publicando fotografias da ocorrência. E, entretanto, juntou-se esta coisa toda e o pessoal dava dinheiro, porque eu não precisava de garrafões de 5 litros, precisava de dinheiro para comprar panelas, porque havia cá fábricas de panelas. E então juntámos isto tudo, em 48 horas, baixámos o dinheiro todo que precisávamos para comprar os kits e sobrou. Portanto, depois ainda fizemos um negócio melhor e então conseguimos fazer 700 kits de panela.
Pronto, aí dissemos, já chega, agora vamos ter que deixar isto a algures, porque precisamos agora de comprar as panelas e a seguir mandar a operação de distribuição. Então assim foi, juntámos um grupo para nada, inclusive a parte da logística e da distribuição foi toda patrocinada por uma empresa portuguesa. Portanto, fomos lá, um grupo de 8 pessoas, tive o prazer e o gosto de ter a minha mulher e a minha filha lá, tive o prazer de ter os meus filhos também em Lisboa a acompanhar isto, e o resto da família toda, e o resto dos amigos, e eu acho que às tantas, nós estávamos lá no meio do mato a mandar fotografias, e depois estávamos a receber de volta fotografias, e ok's, e emojis, e não sei o quê, de pessoal que estava em Portugal, ou na Alemanha, ou em Macau, ou noutro sítio qualquer do mundo. Isto para nós acabou por ser um compromisso tal que nós não podíamos falhar, porque agora tinha o compromisso com o Sr. Mateus e agora tinha o compromisso com estas 200 e tal pessoas. E, portanto, a rede funcionou ativamente, quer dizer, não foi foi uma rede de confiança de tipo, ok, estou confiante. Não, foi uma rede de agora estou comprometido, eu agora não posso falhar com esta gente toda. Não? E, portanto, a coisa acabou por ser de tal maneira impressionante. Todos nós ficámos de coração cheio com isto, como é evidente, andámos lá no meio a distribuir isto, sentíamos que estávamos a fazer mesmo uma diferença grande na vida das pessoas e sentíamos que estávamos a fazer uma diferença grande na vida dos nossos amigos. Porque a partir dessa altura eles passaram a acreditar em ações de solidariedade. E passaram mesmo a acreditar que era possível meter dinheiro numa conta e depois ver uma folha de cálculo em que aparecia lá o seu nome e sabiam para onde é que aquilo tinha sido gasto e tal. E, portanto, acabou por ser uma experiência fascinante para todos nós. Acabou no dia 3 de maio. Mas aqui o problema destas coisas é que isto tem um gancho, não é? E então tem uma espécie de um anzolo. E então sobraram aí 2.000 euros, porque entretanto as pessoas continuavam a dar dinheiro, não sei o quê, então sobrou dinheiro. Agora vou fazer o quê? Eu não consigo devolver o dinheiro às pessoas, porque já não sei quem é que são, agora não faz sentido devolver 3 euros a um, 4 a outro, não sei o quê. E depois aparece alguém a dizer, então, porque é que a gente não reconstrói uma escola? Assim, uma coisa é panelas, outra coisa é uma escola, quer dizer, uma escola é uma coisa complicada, construção civil, dinheiro, licenças. Pronto, mas acabámos por assumir outra vez o compromisso e, portanto, o Panela 2, que eu depois hei de contar a história outro dia, é a da construção de uma escola. Querias também falar da cultura, não é? Querias falar um bocadinho da cultura e como é que se pode defender a cultura em tempos de pandemia, nomeadamente dás aqui também outro exemplo. Um exemplo também de Moçambique. Eu gostava aqui de dizer o seguinte, nós estamos todos com feridas abertas por causa desta coisa do Covid, o mundo inteiro está, e quando eu digo o mundo inteiro são as pessoas mesmo, aquelas pessoas que de facto trabalham e têm um rendimento. Essas pessoas de facto estão a passar por dificuldades extremas e há um setor que está mais do que todos os outros, que é o setor da hotelaria, da restauração, do turismo. E este ano foi uma machadada violentíssima nesse setor e isso quer dizer que todas aquelas pessoas que dependem dele têm grandes problemas de sobrevivência. O que eu queria dizer é, agora que parece que vamos virar uma página na história do Covid, gostava de lembrar às pessoas que aquele tal Ubuntu somos mesmo aquilo que fizermos em comunidade. E faz sentido, se a gente quer preservar cultura e quer conhecer cultura, o melhor sítio é ir ao sítio onde ele está, conhecê-lo. Se quiserem vir a Moçambique, recomendo várias coisas. Aconselho-vos a vir, porque nesta altura está-se muito tranquilamente aqui em vários sítios, está-se muito mais seguro, acho eu, do que na Europa nesta altura. Aconselho as pessoas a virem, conhecerem bastante da história. Há uma parte da história que está toda espelhada na ilha de Moçambique, sítio mítico e fantástico para visitar, mas há outra que tem bastante a ver com aquilo que se consegue fazer hoje, moderno, que é o caso da Gorongosa. A Gorongosa é já foi alvo de um programa da National Geographic que se chamou O Último Paraíso na Terra. E é de facto fabuloso, é um parque lindíssimo, com paisagens incríveis, mas sobretudo com uma atitude de restauro e de recuperação única. Portanto, houve um americano que depois, em conjunto com o governo de Moçambique,
decidiu que havia de restaurar aquilo. E então trouxe para cá dezenas de milhares de animais, que tinham sido todos massacrados durante a Guerra Civil. E então hoje ele chegou à conclusão que para preservar o parque, para preservar a vida animal, a primeira coisa que tinha que fazer era preservar a vida humana. E então está a integrar todas as comunidades à volta do parque, de maneira que uns são rangers, outros trabalham no café, outros vão trabalhando em algumas atividades que são potenciadas pelo parque, que eu acho que vão tornar aquilo num caso de estudo importantíssimo sobre a preservação. É vir enquanto podem, é aproveitar para conhecer, porque tem lá miúdos incríveis que estão a tirar doutoramentos e MBAs e coisas dessas, e que contam as próprias a história. E eu acho que é um momento fantástico para restaurarmos a esperança. E antes de terminarmos, até porque já estás aí a dar uma sugestão também, porque não uma visita a Moçambique, também queremos uma sugestão, e neste caso para, enfim, nos trazer aqui alguma inspiração durante este período de férias que se aproxima. Tu queres sugerir um livro também muito especial. Bem, eu gosto de histórias antigas e gosto de prosa atual. E então, mais atual do que isto eu não consegui, porque o livro foi lançado há 2 dias, recebi-o, é o livro do Podes mostrar aqui. Este livro é um livro que tem tudo a ver com aquilo que eu já estava a dizer. Porquê? Porque o Miyakoto é da Beira. E então, foi com ele também que troquei algumas ideias sobre algumas coisas destas do ciclone e tal. E ele conta aquilo que eu acho que é muito bonito, que é as histórias do pai. As histórias do pai, que ele aqui no livro também diz, as histórias do pai são sempre as histórias dos filhos, porque os pais contam as histórias que gostavam que os filhos um dia contassem. E então, são várias histórias. Uma delas, aliás, tem dois ciclones aqui retratados no livro, portanto tem piada, um é de 63 e outro é de 2019. Acho que já agora ele vale pelas histórias, mas as histórias também valem por quem as conta. E o Miyakoto é uma pessoa de uma simplicidade e de uma facilidade de acesso absolutamente incrível. Gosto da maneira como ele escreve, ele está sempre a inventar palavras e portanto eu recomendo muito. Foi um prazer enorme, a sério, Fernando, estar contigo. Aproveito para desejar, em nome de toda a equipa, um bom Natal para ti, um excelente 2021. Vamos lá virar essa página. Obrigada, Fernando. Ok, olha, a todos um bom Natal e um excelente 2021. Estamos a merecer depois disto. É isso mesmo. E estes votos aproveitamos para os estender também a todos os que nos acompanham nestes comentários da semana e que vão fazer umas curtas férias, voltando em janeiro. Recordo que devem subscrever o canal, ativar as subscrições para poderem estar a par de todas as estreias. Tenham um ótimo fim de semana, muitas séries no Empower Brands Channel.